O Brasil está aí ainda remoendo uma situação interessante. Eu quero comentar rapidamente. Presidente Bolsonaro foi denunciado como tendo preparado um golpe. Aparentemente, o que é denunciado é que ele organizou tudo, mas não quis assumir. Ele não quis dizer que era ele. Em nenhum momento ele se propôs a assinar alguma coisa, tal, dizer que era ele. Ele queria passar para os generais. Os generais, uns e outros, segundo a denúncia, concordaram, mas outros discordaram e pularam fora. Então ele ficou na dúvida, na incerteza, o tempo foi passando e não aconteceu nada. Aí o povo revoltado, principalmente evangélicos, instigados aí pelo pastor Silas Malafaia e outros, foram a Brasília fazer uma grande manifestação no 8 de janeiro, manifestação contra o Lula. E aconteceu o que aconteceu, houve aqueles infiltrados, segundo o que o pessoal participante denunciou, houve lá um grupo de uns 400 que não eram ligados a eles, que eram infiltrados por fora, que fizeram o quebra-quebra. Depois eles fugiram por dentro do Ministério da Justiça e pegaram os ônibus e foram embora. Bom, essa multidão se desfez em parte, mas alguns ficaram lá em frente ao QG do Exército e ali foram presos, e são esses que estão presos, julgados e condenados até 17 anos de cadeia por terem tramado contra a democracia. Bem, e isso vai se mantendo. O Supremo Tribunal Federal se tornou, em palavras do próprio presidente Barroso, um órgão político, infelizmente, né? E eles estão agindo politicamente, estão apertando e sempre sondando a opinião pública. Eles vão apertando, então começaram a julgar, já condenaram mais de 1.000 daqueles ativistas do 8 de janeiro, razão pela qual a oposição está com um projeto na Câmara dos Deputados, projeto de anistia para esses que foram presos no 8 de janeiro. Bem, a oposição aparentemente é maioria na Câmara e representa a maioria do eleitorado no Brasil, os conservadores que estão se sentindo atacados e eles estão esbravejando, querendo anistia para esse povo. O Supremo Tribunal Federal vai continuando, e vai continuando de acordo com o vácuo. Se não há ninguém fazendo, eles fazem. E então eles foram. Então marcaram o julgamento do Bolsonaro, julgamento prévio para declará-lo réu. E os protestos foram pequenos, eles continuaram. Houve a reunião, então eles carcaram a mão, apertaram a mão nessa votação. Foi 5-0, unanimidade contra o Bolsonaro e os principais generais por terem tramado um golpe contra a democracia. E então, em princípio, todos esses 8 que foram julgados ontem estão como réus. Eles terão sua liberdade um pouco restrita, direito de falar, isso e aquilo, e estarão dentro de um processo criminal que vai começar a correr para provas e contraprovas, e eles vão ser julgados pelos mesmos que julgaram ontem. Então ninguém tem dúvida do que deve acontecer. Porém, o Supremo ainda vai ficar sondando a reação do povo. Ontem, algumas pérolas, eu achei muito interessante. O ministro Flávio Dino, que é um conhecido comunista, governou o estado do Maranhão, e ele era o principal desafeto do presidente Bolsonaro. Ele se declarou cristão, que crê em Deus. Eu fiquei pensando, interessante, ele e o Peixão se declaram cristãos. E o ministro Alexandre de Moraes disse, olha, eu preciso rebater
algumas coisas que estão circulando por aí, que nós mandamos prender velhinhas com a Bíblia na mão. Isso não é verdade, isso não é verdade. Aí ficou falando lá do perfil dos que foram presos e já julgados e condenados. Aí ele disse uma coisa que eu quero comentar, para encerrar esse meu comentário agora. Ele disse, nós pegamos todas as imagens e todas as pessoas que estavam ali na manifestação e não vimos uma Bíblia sequer na mão de qualquer pessoa. Então, se foi uma manifestação evangélica para pedir a Deus que tirasse o Lula, ninguém levou Bíblia para aquela manifestação evangélica. E o ministro Alexandre de Moraes denunciou isso. Eu fiquei pensando, a maioria era evangélica, sem dúvida nenhuma, mas ninguém levou Bíblia, era uma manifestação evangélica, eles estão denunciando que foi uma manifestação ruidosa de quebra-quebra, que queria tomar o poder à força em Brasília. É difícil acreditar quando não havia uma arma sequer com qualquer pessoa da multidão. Mas isso é o que está sendo denunciado, eles estão sendo julgados por isso. Bem, com relação ao 8 de janeiro, o ex-presidente Bolsonaro está sendo julgado por outra coisa. Anteriormente, ainda em 2022, no final, aquela reunião ou aquelas reuniões em que eles planejaram um golpe para anular as eleições. E é isso que está sendo julgado. Pelo andar da carruagem, pelo resultado de ontem, eu acho que todo mundo já pode imaginar o que vai acontecer. Todos os advogados apelaram para a lei, para a justiça, para precedentes, para isso, para aquilo. Não deram ouvido a qualquer advogado, não atenderam a qualquer advogado. Todos eles disseram, nós nem sabemos das provas, porque não foram apresentadas as provas. E como é que a gente vai defender o nosso réu sem que haja denúncia, sem que as provas estejam aí? Não há provas, mas não adiantou. Os ministros se fizeram de surdos para isso, não adiantou nada os advogados terem feito a sua defesa oral e foram declarados réus, a primeira fase do julgamento. A partir de agora, vão ser estabelecidos prazos para apresentação de denúncia, e o Ministério Público já denunciou fartamente e já pede mesmo a cabeça mesmo, né? Bem, e defesa, né? Que as defesas que já foram feitas, que também não adiantou nada, não foram ouvidas, mas que vão ter mais direito de defesa ainda, e depois a mesma turma que julgou ontem é que vai julgar depois o mérito da questão. E aí sim vão declarar uns 15 anos de cadeia aí para cada um deles, qualquer coisa assim, e a gente vai ver o que vai acontecer. Eu quero realçar esse aspecto. A zombaria, né, que o ministro Alexandre de Moraes fez. Estão dizendo que prendemos velhinhas com Bíblia na mão. Isso não é verdade, ninguém lá estava com Bíblia na mão. E o ministro Flávio Dino se declarando cristão. A gente fica a pensar, que Brasil é esse? Bom, quanto às velhinhas com Bíblia na mão, a maioria era evangélica, sem dúvida nenhuma. Cantavam hinos, se ajoelhavam, oravam, mas ninguém levou Bíblia. Aparentemente não houve pregação da Bíblia. E era vontade de Deus, eram cristãos que não estavam de acordo com a Bíblia, eles estavam numa atuação política. Isso era vontade de Deus, para a gente ficar refletindo. Bem, o Supremo é Supremo, até que se diga o contrário, eles mandam e desmandam, eles fazem e desfazem, e tem a palavra final. Eles estão aguardando a repercussão do que foi feito ontem. Aparentemente, o Brasil engoliu aquilo. Na Câmara, no Congresso, reações, claro, estão acontecendo e vão acontecer.
mas na maior parte do país parece que o silêncio denota que o Brasil está engolindo mais uma vez o que o Supremo está fazendo e prenunciando o que vai fazer. Então, é mais ou menos por aí que as coisas vão acontecer, até que Deus faça alguma coisa diferente acontecer no Brasil.